Chegamos ao fim dessa aula com esse último vídeo. Nós vamos fazer uma análise de um material analítico. Voltamos aqui no IBGE Educa. Nós temos um material que fala sobre as desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Então vamos ler juntos esse material. Falar sobre desigualdade social no Brasil é também falar sobre desigualdade racial. Essa afirmação é fruto das pesquisas realizadas pelo IBGE, que apontam que as pessoas pretas ou pardas são as que mais sofrem no país, com a falta de oportunidades e a má distribuição de renda. Embora representem a maior parte da população, 55,8%, e da força de trabalho brasileira, 54,9%, apenas 29,9%, quase 30%, destas pessoas ocupavam os cargos de gerência, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios Contínua, de 18. Aqui ele já traz um dado muito importante para a gente guardar isso quase como um carimbo. A maior parte da população brasileira é de pretos ou pardos, cerca de 56%, né? Tem a maioria. Próxima informação é sobre ganho mensal. A relativa desvantagem também se aplica ao ganho mensal de cada raça ou cor. Os números apontam que o rendimento médio da pessoa ocupada, preta ou parda, gira em torno de R$ 1.600 contra R$ 2.000 e perto de 800 das pessoas brancas. Em seguida ele fala, e esta desigualdade é mantida ainda que se leve em consideração o nível de escolaridade, pois a maior parcela das ocupações informais e da desocupação é composta pela população preta ou parda, independentemente do nível de instrução que ela possua. Puxa vida! Então ele está colocando aqui as desigualdades, né? E por último, ele faz uma observação. Entre aqueles que concluíram o ensino superior, esta diferença tende a ser um pouco menor, a diferença de desocupação. Nós vamos ver nos gráficos isso. Aqui está sendo falado sobre o mercado de trabalho, né? E cargos gerenciais. Quase 70% é ocupada por brancos e 30% ocupada por pretos ou pardos. Então ele coloca aqui numa mesa, são 7 pessoas, entre elas 2 pessoas de gerência aí, pretas ou pardas, né? E a taxa composta de subutilização para brancos é quase 20%, para pretos ou pardos quase 30%, né? Então aí ele explica que essa taxa de subutilização é a soma das populações subocupada por insuficiência de horas, desocupada e força de trabalho potencial. Então há uma diferença aí importante aí da desocupação entre brancos e pretos ou pardos. Essa taxa de desocupação ela é aberta por graus de instrução aqui, né? Essa diferença aparece sem instrução ou com o fundamental médio incompleto. Veja que a desocupação até aumenta, né? Nas duas categorias, branca, preta ou parda, né? Para médio incompleto ou superior incompleto, cai a desocupação. A diferença não deve cair tanto assim, mas é o que ele falou. No superior completo, acaba caindo bastante a desocupação e a diferença também vai cair, né? Muito interessante. Então, veja, aqui ele já aponta que educação é um fator importante para redução de desigualdades. Não sei onde ele vai falar sobre isso, mas eu percebi isso nesse gráfico aqui. Outro gráfico aqui é a composição na força de trabalho, 54,9% pretos ou pardos, mas nos desocupados, uma taxa muito maior de pretos ou pardos no desocupado e na subutilizada, né? Então essa mostra diferenças também. E veja, finalmente, o rendimento, né?
Esse é o valor médio mensal, uma variável numérica, né? Aqui a gente estava falando de taxas, né? De variáveis categóricas, né? Estava ocupado, não estava ocupado, né? E agora nós estamos vendo variáveis numéricas aqui. Nossa, que diferença, hein? Aqueles apontados no texto, diferença grande de salário, e também para quem está com ocupação formal, bastante diferença de salário, e no informal também. Então, realmente, no mercado de trabalho, são apontadas várias desigualdades raciais, né? O que temos mais nesse relatório? Mais um texto que fala sobre educação. Vamos ler. Se no mercado de trabalho a população preta ou parda ainda não ocupa uma posição de destaque, as pesquisas mostram que na educação esta realidade está tomando um outro rumo. Então aqui está vindo uma notícia um pouco melhor, né? Então vamos ler. O IBGE revelou que pela primeira vez, os estudantes pretos ou pardos são a maioria nas instituições de ensino superior e na rede pública, com 50,3% total. Lembra-se que a população estava em torno de 54, não é isso? Vamos ver? 56 pretos ou pardos. Então nós temos 50% no total da rede pública, enquanto na particular esse número ainda não tem ultrapassado 50%, ou seja, 46%. Ainda tem 10 pontos percentuais aí para aumentar na rede privada, mas a rede pública faltam aí quase 6 pontos percentuais. A desigualdade já está caindo. Boa notícia é essa. E se a gente pensar naquela notícia anterior da desocupação, de que com ensino superior há uma redução da desigualdade, a gente tem bons ventos aí nessa situação, né? Finalizando, a desigualdade no Brasil é histórica, isso não há dados aqui no nosso relatório, uma afirmação do próprio IBGE, persistente e abrangente, muito crível esses dados aqui, porque vários estudos falam disso, né? Não estou duvidando absolutamente desse dado. Esses números são representados também em outros segmentos, como violência e política. Então, ele sugere aqui que há uma desigualdade racial vista do ponto de vista de violência e política. Então, para saber mais sobre o assunto, acesse o boletim informativo em PDF. E aí, quem quiser, acessa esse boletim. Aí fica o convite para todos a fazerem essa análise. Então, resumindo, esse material, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, conforme aquelas 10 dicas que a gente passou para vocês, a gente percebe que o contexto são as desigualdades, no geral, aí a desigualdade racial, e aí dentro dela eles exploraram as desigualdades de oportunidades e renda. A hipótese que me pareceu desse material é que sim, há desigualdade racial quanto a oportunidades de trabalho e renda. Os temas selecionados são cargos gerenciais, subutilização, rendimento, e daí ele complementou com a educação superior. Como ele costurou os temas? Ele trouxe más notícias primeiro, ligado às hipóteses, inclusive, ele quis mostrar que sim, há desigualdades raciais, né, quanto a oportunidades de trabalho, e depois ele trouxe boas notícias com a educação. Investiu bastante nas desigualdades no mercado de trabalho e pouco na educação. Suas conclusões foram, sim, as hipóteses que eles colocaram não foram rejeitadas, ou seja, há desigualdades sensíveis quanto a oportunidades de trabalho, né? E as perguntas remanescentes, talvez a gente possa explorar rendimento das pessoas por escolaridade e por raça, e talvez por sexo. Sexo talvez seja muito interessante ver essas desigualdades dentro de raça, né? Muito interessante talvez essa quebra. As ações, a educação como forma de reduzir desigualdades raciais. Ficou bem claro que isso deve ser um foco muito importante do nosso país. Conseguir equidade de oportunidades na educação, né?
O meu principal aprendizado é que há muita desigualdade racial ainda no mercado de trabalho, mas há esperança vindo da educação, né? Saber mais, né? Aprender sobre desigualdades raciais no contexto de violência e da política, tem até um material que eles sugerem. Muito bem, chegamos ao final dos nossos estudos iniciais aqui, desses nossos módulos fundamentais de análise de dados, que remetem à escrita e à leitura de dados. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nas nossas aulas síncronas. Um abraço a todos, até lá.